Fala galerinha, como estão vocês? A aula de hoje é sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vamos lá? Então o que a gente tem que falar da Reforma Protestante e da Contra-Reforma? O importante é a gente lembrar que a Reforma Protestante ela aparece no mesmo tempo em que se desenvolve o Renascimento na Europa, tá? Assim como o Renascimento, a Reforma Protestante também foi uma forma de contrapor as ideias da Igreja Católica, né? E a Contra-Reforma, por outro lado, ela vai tentar brecar a Reforma Protestante, tá? Vamos ver como isso aconteceu? Pois bem, vamos lá. Na Reforma Protestante, esses três caras foram os mais importantes, né? Houveram outros, mas esses são os mais importantes. O Martinho Lutero, o João Calvino e o Henrique VIII da Inglaterra. Esse cara aqui, ó, esse cara bonitão aqui, ó, o Henrique VIII, né? Então, quais foram as motivações? No mesmo período em que o Renascimento se espraiou por toda a Europa, em especial no que hoje entendemos como a Alemanha moderna, tá? Lá, outra atitude de afronta aos princípios da Igreja Católica também aflorou. É o que nós chamamos hoje de Reforma Protestante. Ela começou basicamente na Alemanha, tá? Quais foram as motivações principais, né? A interferência no poder dos reis, isso a Igreja, de certa maneira, quem tinha o sangue sagrado para ser rei, né? E com isso ela cobrava dízimo, imposto, né? E isso dava muito dinheiro para Roma, e Roma ficava muito rica. E as monarquias acabavam perdendo poder perto dessa igreja, né? Então, quando aconteceu isso, as monarquias elas pensavam que elas estavam todas enfraquecidas, tá? E a Igreja Católica também ela vendia indulgências, né? Que eram aqueles produtos, por exemplo, vendia um pedaço da cruz de Cristo, vendia o leite de Nossa Senhora, o cabelo de Jesus, para que você tivesse um pedaço do céu, né? Antes da Reforma Protestante em si, esses dois aqui, né? O John Wycliffe e o Jan Hus, né? O John Wycliffe, ele era um inglês, um padre inglês, que escreveu a Bíblia em inglês, né? E ele dizia que isso era bom para a igreja. E a igreja, para manter o seu poder, para manter os letrados, ela só se utilizava do latim. E o John Wycliffe foi excomungado e ele virou um herege. O Jan Hus já teve outro fim, né? O Jan Hus morreu lá em 1415, quando teve o Concílio de Constança, na Alemanha, né? Onde o Papa Gregório XII acabou abdicando depois do Jan Hus. O que o Jan Hus ele preconizava? Ele era contra a venda de indulgências. Ele falava que isso era anticristão. O John Wycliffe também, né? E eles queriam criar novas ordens religiosas, novas ideias, novas formas de profetizarem a Bíblia. Ele escreveu a Bíblia em tcheco, ele era do Reino da Boêmia, né? O que aconteceu? Por conta disso, por conta dessas heresias que o Jan Hus ele preconizava na visão da igreja, ele acabou sendo queimado, né, na fogueira, e o Concílio de Constança acabou levando à abdicação do Papa Gregório XII, esse nosso queridíssimo senhor aí à direita, tá? Então, isso levou a Martinho Lutero, né, que na época, né, como vocês podem ver aqui, a Alemanha, ela era uma porção de reinos, ela era vários feudos, olha aqui, ó, vários reinos minúsculos, e esses reinos pequenos, cada reino tinha uma moeda, cada reino tinha um imposto. Então ficava muito difícil de você controlar a igreja, que a igreja ela tinha poder sobre o reino. Então o Sacro Império Romano Germânico era tudo isso daqui. Tendo esse posto todo que estava na mão na época do Carlos V, né? Ficava muito difícil fiscalizar o poder da igreja, né? Então a igreja ela tinha cada pedacinho aqui, ela tinha um bispo, um padre, né? E o Martinho Lutero, ele
ele reclamou da ordem do Papa Leão X, na época, né, que queria juntar fundos para a Basílica de São Pedro, né, e ele, como um dominicano, eles obrigavam eles a vender mais indulgências, tá? Porém, o Martinho Lutero, ele era contrário a essas ideias, tá? E lá na cidade de Wittenberg, né, na Alemanha, né, que aí era Sacro Império Romano Germânico, ele levantou as suas famosas 95 teses, tá? Com várias críticas à igreja. E essas 95 teses foram traduzidas para outros latim, para o latim e para outros idiomas, tá? E ela teve amplo apoio popular, as comunidades mais carentes, elas entenderam aquilo ali. O Papa Leão X, ele não gostou dessas críticas que Lutero fez, né? Então, ele acabou ordenando que fosse retirada essas publicações em 60 dias. Lutero também não gostou dessa ordem do Papa, né, dessa bula que ele escreveu, e queimou a bula em praça pública. Então, dessa forma, o Leão X acabou excomungando o Martinho Lutero, né? E o Martinho Lutero foi submetido a um julgamento, uma assembleia, com todos os príncipes, né, que eram vários principados no Sacro Império Romano Germânico, que era a Dieta de Worms. Pode ver, esse daqui é o Papa Leão X e esse daqui é o Imperador Carlos V. O Imperador Carlos V, ele apoiava as ideias do Leão X, né? Então ele convocou a Dieta de Worms, na cidade de Worms, né, para julgar Lutero. Como Lutero ele teve a maioria do apoio dos príncipes, porque os príncipes também questionavam o poder do rei, né? Eles tinham vários reinos pequenos, eles tinham que se submeter ao rei e ainda se submeter ao papa, então eles queriam bastante autonomia nos seus principados. Então muitos deram apoio ao Lutero, tá? Porque o Lutero lutava contra essa coisa de Roma enriquecer, né, e tomar o poder nos países em que ele trabalhava. Então o imperador Carlos V, ele queria julgar, condenar à morte, né, o Lutero, e o Lutero foi absolvido. Só que o imperador, como ele tinha poderes divinos, né, e o Papa assim o dizia, né, o Carlos V, ele declarou o nosso amigo Martinho Lutero como herege, tá? Então, se a gente olhar a imagem aqui, dessa imagem, né, você vê o julgamento do Lutero, você vê ali o Carlos V no julgamento, o Papa no julgamento, né, aqui ó, o imperador, aqui ó, o imperador, o Papa, ele está aqui do lado aqui também, o próprio Lutero aqui, os juízes, né? Então o próprio Carlos V na Dieta de Worms declarou como herege, porém os outros príncipes aqui, ó, que eles estão todos aqui ao lado, eles absolveram o Lutero, tá? Então o Lutero acabou criando uma nova igreja, a Igreja Luterana. E o que se baseia essa Igreja Luterana? A Igreja Luterana, ela é dividida em 5 princípios. O primeiro princípio é aquele: somente a fé em Deus salva, tá? A boa obra é apenas um sinal da graça de Deus. Para os católicos, por exemplo, a obra, você fazer uma obra, você fazer uma doação de dinheiro, você fazer uma caridade, isso te salva. No luteranismo não, no luteranismo só a fé em Deus salva. A graça, você ajudar os outros, né, é só um sinal da graça de Deus, tá? A única fonte confiável é a Bíblia. Por isso essa importância de se traduzir na língua local, porque a Bíblia era falada em latim. Então o pessoal que era analfabeto, camponês, o cidadão normal, o campesino ali, até o próprio rei, eles não tinham uma formação, às vezes, intelectual muito grande. Então eles muitas vezes não entendiam o próprio latim ou o que estava escrito em latim. E assim facilitava o pessoal a entender a Bíblia. Tanto é que o Gutenberg depois vai ajudar o Lutero na impressão dessas Bíblias em alemão, né, em que aí deu toda a revolução do livro, né, do livro em papel. Para o Lutero também, o celibato, a infalibilidade papal e o culto às imagens, ela não tem nenhum fundamento, né? E os únicos sacramentos aceitos
São o batismo e a Eucaristia. E a pregação também, para ele, deveria ser feita na língua local, não em latim. Dessa forma, a doutrina luterana ela foi vista por pobres e camponeses como a única forma de conquista de amplos aspectos reivindicatórios, porque eles podiam ler a Bíblia, eles podiam entender na sua língua, eles podiam conversar diretamente com quem estava ali, né, quem estava proferindo a fé, não precisava ter intermediário com Deus, né? E essa era a leitura individual do Evangelho. Você lia e você entendia da sua forma, tá? Se contrapondo à pregação do Evangelho e à explicação do Evangelho somente pelo clero. Só o clero, pela Igreja Católica, era entendida como quem tinha o poder de explicar o Evangelho, e mesmo assim em latim, né? Olha só. Nesse mesmo período houve um episódio chamado as Guerras Camponesas, tá? Lá entre 1523 e 1525, liderados por esse nosso amigo aqui simpático, o Thomas Müntzer, tá? Os camponeses alemães eles queriam o fim da servidão e eles queriam a posse comunal da terra, né? Lutero negou apoio a esse grupo. Então, para pressionar, o movimento radicaliza. Ele vai lá, ataca os castelos dos príncipes, as cidades, distribuindo sua terra e alimento entre os pobres. Lutero acha muito radical esse movimento e ele acaba escrevendo documentos com muitas críticas contra Müntzer. Como foi muito violenta a guerra entre esses camponeses, tá? E houveram milhares de mortos pelos exércitos da nobreza, tá? O Müntzer acabou sendo capturado e morto, tá? E uma coisa importante, né? Por que o pessoal fala assim, religião protestante? Por que protestantismo? Então, diz a história, tá? Que diante do enorme crescimento do luteranismo, o Carlos V reuniu outra dieta, né, outra assembleia, na cidade de Spira, tá? No qual o imperador acaba proibindo o culto luterano nos principados que são católicos, tá? E exigiu que nos principados luteranos fosse permitida a missa para católicos. Aí os príncipes luteranos falam assim, meu amigo, como nós vamos como nós vamos permitir a missa, tá, dos católicos, se você nos proíbe de proferir a nossa fé, tá, de fazer a nossa celebração, nós luteranos, né? Então houve o protesto desses príncipes, tá, que só teve uma solução lá em 1555, tá, no episódio chamado A Paz de Augsburgo, tá, e lá se estabeleceu o princípio do cujus regio eius religio, a religião de uma região será a mesma religião do seu príncipe. Olha que interessante. Então, se o príncipe era luterano, a religião daquele lugar era só luterana. Se aquele lugar era católico, a religião era só católica. Se era de outra religião é o que vale a religião do príncipe. Eles tinham e eram obrigados a proferir aquela fé, tá? Outro personagem importante da Reforma Protestante foi o João Calvino, esse nosso amigo barbudo aí à direita aqui, ó, né, com esse chapeuzinho bonito, e ele cria uma nova doutrina, o calvinismo, tá? O calvinismo ele deu uma revigorada no luteranismo. O luteranismo já se espraiava, tá, pela Europa, e o Calvino ele teve novas visões, novas ideias sobre a doutrina luterana, né? E dessas ideias que ele teve, ele basicamente fez um aperfeiçoamento do luteranismo, tá? Que além dos cinco princípios fundamentais, né, do luteranismo, a doutrina calvinista também acrescenta mais um princípio da predestinação, tá? Na predestinação, as pessoas já nascem condenadas à salvação ou à danação. E Deus vai te mostrar, conforme os seus atos terrenos, se você vai se salvar ou você vai se danar. Para o Calvino, a ação terrena, a ação feita na terra, ela é fechada em sistemas intensos de trabalho e oração. Você tem que ter moderação dos gastos,
você não pode beber, você não pode frequentar jogos de azar. E essas ideias são indícios de que Deus vai te salvar, tá? Porém, Deus vai te mostrar mesmo se você acumular capital, acumular dinheiro, você guardar esse dinheiro, você investir, você enriquecer através do seu trabalho perene e forte, tá? E acaba levando uma ideia racional de trabalho, metodológico, de método, tá? Quem observa isso é um sociólogo alemão chamado Max Weber, que escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que essa ideia de trabalho, de acumulação, vai levar a burguesia desses locais a aderir a um capitalismo, a ser bem visto entre os protestantes, tá? Pelo início do capitalismo primitivo, em que vai ter a acumulação primitiva do capital, em que vai haver a expansão depois para as Américas, em que vai haver a expansão dos mercados, por exemplo, na Holanda, em que vai haver a expansão dos mercados na Inglaterra, tá? O mercantilismo vai se basear nessa ideia do capitalismo burguês e do crescimento dessa lógica protestante. Tá? Lá na Inglaterra, na Revolução Inglesa e Gloriosa, vão ter a briga dos Tories e dos Whigs, né? Dos anglicanos e dos puritanos, mas isso é um outro capítulo da história que nós vamos explicar em próximas aulas, tá? Na doutrina calvinista, o que aconteceu para criar a igreja calvinista, né? O Calvino, por perseguição do reino da França, os Huguenots, vem lá da palavra holandesa, acaba virando como amigos, né, irmãos, tá? A França era católica e ela começou a perseguir essas ideias luteranas que estavam entrando dentro do território francês, e começou a haver uma perseguição a eles, uma perseguição muito grande, né? E em 1536 ele foge para Genebra, tá? Ele foi expulso de Genebra novamente por conta da sua fé e volta em 1541. Só que nesse momento ele volta com o apoio do governo local, tá? Onde ele reorganiza a igreja lá de Genebra, tá? E impõe a todos os habitantes de Genebra esse zelo religioso radical. O que implica isso, tá? Ele implica que nas regras do calvinismo, quem desrespeitasse essa regra era multado pelo príncipe local, tá? Eles eram excomungados pela igreja, ou às vezes pagavam até com a própria vida, tá? Então ele pregava austeridade, racionalidade, tá? E essa ideia, uma ideia simples, né, de uma vida simples, de uma situação comedida, você não precisa gastar tudo, você deixa um pouquinho para amanhã, para providência, né? Ela acabou se espalhando por toda a Europa, tá? E em alguns lugares, esse pessoal que migrou dessas ideias calvinistas, eles têm uns nomes que a gente conhece até hoje. Lá na Escócia são os presbiterianos, na Inglaterra, por exemplo, os puritanos, né? Na França, os huguenots. Então, eu trouxe para vocês uma imagem de uma catedral presbiteriana, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Notem que ela parece uma igreja, né? Então ela tem vitrôs aqui em cima, né? Vitrôs. Ela tem um candelabro, um lustre bonito, tá? Ela parece as cadeiras com as cadeiras de igreja, só que ela não tem símbolos, ela não tem imagens. Então você não tem o culto da imagem, você tem o púlpito. O púlpito, ele mostra que você pode falar, que a palavra de Deus, ela é falada, ela é próxima de você. Não precisa do intermediário de todo aquele rigor da Igreja Católica, né? Só que as brigas com a Igreja Católica, elas não foram só da questão do Lutero ou do Calvino. Também teve um personagem muito importante, que foi o próprio Henrique VIII, que criou a sua nova igreja lá, a Igreja Anglicana, tá? Só que, diferentemente de outros povos, o próprio rei, né, eles brigavam com o rei, que era divino, o
o próprio rei brigou com a igreja, tá? Ele, como nós sabemos, ele teve 6 mulheres, né? E ele buscava sempre ter um filho. E a crise que se deu entre os anglicanos foi a questão de ele ser casado com a Catarina de Aragão, tá? Que era a prima do Carlos V, lá o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Só que a Catarina não lhe deu um filho, tá? E ele tentou anular o casamento. E o Papa, na época, o Papa Clemente VII, esse nosso amigo aqui também, ele não permitiu a anulação desse casamento, até por pressão do próprio Carlos V. Então, o Henrique VIII, que queria casar com a Ana Bolena, essa moça aqui, com a Ana Bolena aqui, né? Essa simpática senhora aqui, ele rompe com a igreja, tá? E ele se divorcia da Catarina de Aragão, tá? E o Papa excomunga o Henrique VIII. Excomungando o Henrique VIII, o Henrique VIII escreve o Act of Supremacy lá em 1534, transformando o rei em chefe supremo da igreja. Quer dizer, a igreja que antes era católica, agora vai ser uma igreja inglesa, uma igreja anglicana. O Henrique VIII, ele acabou confiscando todas as terras da igreja católica, tá? Distribuiu entre os gentry, né, que eram famílias burguesas e da pequena nobreza inglesa, tá? E esse grupo serviu de base de apoio para o rei, tá? Tornando assim grandes defensores do anglicanismo. Esse pessoal também, através da história, também vão ser muito dos burgueses que vão fazer da Inglaterra o ponto principal tanto do mercantilismo quanto da Revolução Industrial. Eles vão ser os pontos principais da acumulação primitiva do capital, tá? Pra gente ter uma ideia, olha só, a geografia ajudando a explicar a história, tá? Olha só, tem aqui a setinha da França, né? Onde os huguenotes, né, os calvinistas, saíram, né? Eles foram para a Inglaterra, onde eles viraram os presbiterianos ali no sul da Inglaterra, para a Holanda, tá? Esse azul arroxeado aqui são onde os luteranos entraram, tá? Esse laranja, esse amarelo são onde eram os católicos, tá? E os anglicanos aqui é onde está a Inglaterra e a Irlanda do Norte, tá? Ali era a religião anglicana. Nisso, a Igreja Católica, ela também estava vendo que ela estava perdendo fiéis e ela precisava de novos caminhos, botar novos dogmas na religião católica, porque a religião acabava sendo muito burocrática para o pessoal que estava em busca da nova fé, estavam questionando a própria fé, né? E a resposta da Igreja Católica foi o que a gente chama de Contra-Reforma, tá? E ela foi baseada em 3 pilares principais: os jesuítas, o Concílio de Trento e a Inquisição, tá? Os jesuítas, tá? Vamos imaginar assim uma tríade: o Papa como grande general, os seus soldados, tá? Que eram jesuítas espalhados pelo mundo inteiro pregando a nova fé católica, tá? Em que eles pregavam inclusive na língua local, né? E esse foi o grande ponto importante dos jesuítas, né? E eles vinham com a sua arma, tá? Que era o Tribunal de Santo Ofício, que é onde quem não proferisse a fé católica eu podia perseguir. Então eu tinha o general, eu tinha a arma e eu tinha os soldados, tá? Para você ter ideia, o Tribunal de Santo Ofício, para combater os hereges, era uma instituição medieval, lá de 1231. E ele foi extinto em Portugal, por exemplo, só no ano 1831. Então, quer dizer, ele ficou 600 anos, 1821, desculpe, tá errado aí. Ele ficou quase que 600 anos, 590 anos, como uma ideia opressora da própria Igreja Católica contra quem não proferia a própria fé. Fez a conversão de cristãos novos, onde tinham os reis católicos, né?
submetendo o povo árabe, o povo judeu, à nova fé. Quem não se submetesse passava por torturas, passava por mortes na fogueira e muitas outras atrocidades da própria Igreja Católica. Tá? E um ponto importante, né, foi o Concílio de Trento. O que o Concílio de Trento fez para renovar essa fé católica? Tá? Ele estabeleceu alguns princípios. Por exemplo, ele reafirma que a doutrina católica ela é com base na Bíblia e na própria tradição católica. Só que, olha, um avanço ele teve. Por exemplo, ele considerou a venda de indulgências crime, tá? Reforçou o poder do Papa, que vinha estando em xeque com esses príncipes luteranos, por exemplo, tá? Conservou os 7 sacramentos lá, o batismo, a crisma, a eucaristia, a reconciliação, também chamada de penitência, a ordem, né? Onde você ordena os papas, tá? A unção dos enfermos, dos 7 sacramentos, tá? Organizou o Index, né? O Index Liborum Prohibitorum, em que era um índice de livros que eram proibidos. Para uma ideia que vocês podem ter, por exemplo, o livro do Descartes, do filósofo Descartes, ela estava no Index, ela era proibida, né? O discurso de método que ensinava o pessoal a pensar cartesianamente, a pensar racionalmente, né? Ele foi proibido. Ele nos países onde a fé católica era proferida, ele teve que ser retirado, queimado, etc. E ele também conservou o culto à Virgem Maria e fixou novas regras para a formação dos padres, né? Do padre ali nos seminários, tá? E dos regulares ali nas celas, nas clausuras, em que esses padres e esses regulares, né, que vivem uma regra, por isso que eles são regulares, né, uma regula, né, uma regra, eles, por exemplo, foram importantes como os jesuítas ali, né, que a gente vê aqui o símbolo da ordem dos jesuítas aqui, né, eles vieram, por exemplo, para o Brasil ou para os povos da Espanha, da América Espanhola, para a África, para a Ásia, para o Japão, né? E para buscar novos católicos, para buscar a fixação dos ideais católicos, daquele povo que estava sendo descoberto, que eram pagãos na ideia cristã, né? E eles proferiam a fé também na língua local. Então, nesse período em que houve a crítica da igreja e dos aspectos gerais da igreja, né, tanto no Renascimento quanto depois entre o protestantismo, né, em que a igreja teve que se rever contra isso na Contra-Reforma, né, são os pilares que vão começar a dar as 3 principais revoluções, né, da Europa, que vão chacoalhar a estrutura mundial, né, que são as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, tá? E espero que vocês tenham gostado. E essa aula é a nossa aula sobre Reforma Protestante e Contra-Reforma chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado.